Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do QC no YouTube. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Se é a sua primeira vez aqui, sem material, não se preocupe, ele está no link na descrição do vídeo, pasta no Drive, pasta com o meu nome, material identificado com o horário e data da live de hoje. Hoje não teremos interação ao vivo, esta aula é gravada. Bom domingo para você, obrigada pela sua presença. Vamos conversar e finalizar a resolução 23.659 de 2021. Isso mesmo, e a gente termina em grande estilo fazendo questões. Então, se você está aqui sem material, você também pode acessá-lo no blog Professora Raquel Tinoco. Lá você encontra este e todos os outros materiais das lives passadas ou pelo Instagram, @profraqueltinoco. Lá no link da bio você acessa o material. Então, essa não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada, então não haverá interação hoje, mas você não precisa deixar sua dúvida sem resposta. Você pode encaminhá-la pelo blog ou até mesmo pelo Instagram. Como funciona? 20 minutos, intervalo, e eu volto para mais 20 minutos. Então vamos lá, material em mãos, a gente começa a conversar por meio de questões adaptadas. Isso mesmo, nós não temos questões da resolução 23.659 em número suficiente para treino. Não temos, porque o concurso que vai ser realizado depois da publicação desta resolução é o que temos agora. Então vamos lá, já compartilho o slide com você, vou colocar a vinheta apenas para marcar o início do bloco, tá bom? Olá, olá! Terminando em grande estilo a resolução 23.659 de 2021, hoje nós vamos conversar por meio de questões adaptadas, já que nós não temos questões em número suficiente para treino desta resolução. Lógico, o concurso que vamos realizar posterior à resolução é o concurso do TSE Unificado 2024. Então, já compartilhando com você a tela, a gente começa a conversar sobre resolução 23.659 de 2021, questões adaptadas. Questão número 1. Patrick, com 20 anos, naturalizou-se brasileiro em março de 2021 e até hoje ainda não realizou seu alistamento eleitoral. Veja, ele se naturalizou em 2021. Estamos em 2024. Até hoje, ele não realizou seu alistamento eleitoral. Dessa forma, em conformidade com a resolução 23.659 de 2021, Patrick, letra A, não incorrerá em multa, pois o prazo de alistamento eleitoral, no caso, é até 3 anos depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Mentira, ele incorrerá em multa, pois o prazo é de até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Letra B, incorrerá em multa imposta pelo juiz federal? Não, pelo juiz eleitoral. Juiz eleitoral. E cobrada até a antevéspera do pleito, pois o alistamento do brasileiro naturalizado deve ocorrer até 6 meses depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Mentira, cobrada no ato do alistamento. No ato do alistamento, pois o prazo é de até 1 ano. Então, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento, pois o alistamento do brasileiro naturalizado deve ocorrer até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Então, letra B também está errada. Letra C. Incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada 48 horas após a inscrição e ainda perderá o direito de alistar-se, pois o prazo para o alistamento findou-se 15 dias após a aquisição da nacionalidade. Primeiro, não é cobrada em 48 horas, é cobrada no ato do alistamento. Ainda, ele não perde o direito de alistar-se.
ele não poderá alistar-se sem multa. Ele vai poder se alistar depois, não tem problema. Só que nesse caso ele vai pagar multa, certo? A multa vai ser cobrada no ato do alistamento. Ele não perde o direito de alistamento, ele poderá se alistar com multa. O prazo é de até 1 ano após adquirida a nacionalidade brasileira. Letra D. Poderá alistar-se a qualquer tempo sem incorrer em multa, já que referido alistamento é obrigatório apenas para os brasileiros natos? Errado. Ele poderá alistar-se sem multa até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. E se ele é brasileiro naturalizado maior de 18 anos, ele também está obrigado ao alistamento e ao voto. Então, letra D. Sobrou a letra E. Vamos conferir? Letra E. Incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento, pois o alistamento do brasileiro naturalizado deve ocorrer até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. É a resposta certa. Conferindo na resolução. Incorrerá em multa, artigo 33, a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira naturalizada maior de 18 anos que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Maior de 18 anos porque é a idade onde o alistamento e o voto passam a ser obrigatórios. Então, ele naturalizado é brasileiro. Se é brasileiro, se tem mais de 18 anos, alistamento e voto obrigatórios. Tanto para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado. Cuidado! O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros maiores de 18 anos. Não caia em armadilha, isentando o brasileiro naturalizado dessa obrigatoriedade. Questão número 2. O alistamento eleitoral pode ser conceituado como procedimento administrativo de inscrição e qualificação dos eleitores. Está certo. Qualificação porque você vai comprovar perante a Justiça Eleitoral que você preenche os requisitos legais para a aquisição do status de eleitor, certo? E inscrição porque ao alistar-se você adquire uma inscrição no cadastro de eleitores, passa a compor esse cadastro de eleitores. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando no prazo de 3 dias e do que deferir, poderá recorrer qualquer partido político no prazo de 5 dias. Errado. Errado. Contra o despacho de indeferimento, 5 dias. Contra o despacho de deferimento, 10 dias. E não esqueça, Ministério Público Eleitoral também é legitimado. Também é legitimado. 10 dias contra o do deferimento, 5 dias contra o do indeferimento. Letra B. A Justiça Eleitoral não divulgará o nome civil da pessoa quando for ela identificada por nome social constante do cadastro eleitoral, salvo as hipóteses em que for legalmente exigido o compartilhamento do dado ou para atendimento de solicitação formulada pela titular dos dados. Os documentos remetidos à Justiça Eleitoral por meio digital, à exceção da foto selfie, devem ser descartados da base de dados do TSE em 90 dias a contar do deferimento do RAI, salvo se pendente diligência ou apuração de irregularidade. Letra D. A pessoa alistanda ou eleitora menor de 18 anos tem capacidade para estar em juízo como recorrente ou recorrida nos feitos que versem sobre sua inscrição eleitoral, sendo-lhe facultada a assistência por sua representante legal. Uma faculdade. Então, a resposta é a letra A, porque eu estou procurando a incorreta. Conferindo na resolução, qualquer partido político e Ministério Público Eleitoral poderão interpor recurso contra o deferimento do alistamento ou da transferência no prazo de 10 dias.
contados da disponibilização da listagem para o MP mediante ofício para os partidos políticos mediante sistema próprio. 58. Indeferido o alistamento ou a transferência, poderão interpor recurso no prazo de 5 dias, o eleitor ou a eleitora, contando-se o prazo respectivo, a partir da data em que for realizada a notificação sob uma das formas do 55, ou seja, eletrônica, carta com aviso de recebimento oficial de justiça, uma das formas, inclusive edital. B. O Ministério Público Eleitoral, fluindo o prazo respectivo da disponibilização da listagem por meio de ofício. 10. Deferimento. 5. Indeferimento. Legitimados no deferimento, MPE e partido político. Legitimados no indeferimento, eleitor, MPE. Deferimento, MPE, partidos. Indeferimento, eleitor, MPE. MPE é o único legitimado para o recurso nas duas situações. Artigo 16. A Justiça Eleitoral não divulgará o nome civil da pessoa quando for ela identificada por nome social constante do cadastro. Isso é uma regra, mas eu tenho exceções. A divulgação poderá ocorrer nas hipóteses em que for legalmente exigido compartilhamento do dado ou para atendimento de solicitação formulada pelo ou pela titular. 45, parágrafo 5º. Os documentos remetidos à Justiça Eleitoral por meio digital, à exceção da foto selfie, devem ser descartados da base de dados do TSE em 90 dias, a contar do deferimento do RAI, salvo se pendente diligência ou apuração de irregularidade. Regra para a qual também se tem exceção, salvo se pendente diligência ou apuração de irregularidade. 59. A pessoa alistanda ou eleitora menor de 18 anos tem capacidade para estar em juízo como recorrente ou recorrida nos feitos que versem sobre sua inscrição eleitoral, sendo-lhe facultada assistência por sua representante legal. Veja, é uma faculdade. Ela não está obrigada a ser representada ou assistida. Nós vimos na questão que a letra A, que é a resposta, fala de recurso no prazo de 3 dias. E é lógico que está errado, porque estamos falando de recurso no alistamento ou na transferência. Mas será que nós temos na resolução recursos que obedecem ao prazo de 3 dias? Vamos ver? Vamos ver. Artigo 94. Contra as decisões administrativas de que tratam os artigos 92 e 93 desta resolução, caberá recurso no prazo de 3 dias. Decisões administrativas nas duplicidades e pluralidades, no batimento. Contra essas decisões, recurso no prazo de 3 dias. 123. A sentença de cancelamento de inscrições deverá ser específica para cada município abrangido pela revisão e prolatada no prazo máximo de 10 dias, contados da data do retorno dos autos do Ministério Público, podendo o TRE fixar prazo inferior. As eleitoras e os eleitores atingidas pela sentença, presumindo-se do não comparecimento à revisão, que se encontram em lugar incerto e não sabido, serão intimados por edital sem prejuízo do envio de comunicação eletrônica, por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral, se ele for usuário. O edital será publicado nos sites dos tribunais regionais da internet ou em sistema específico, com prazo mínimo de 15 dias e, depois de encerrado o prazo do edital, recurso no prazo de 3 dias. Estamos falando das decisões de cancelamento na revisão de eleitorado. Então, sim, temos recursos com prazo de 3 dias na resolução. Seguindo para a próxima questão. Questão número 3. Com relação a acesso às informações constantes do cadastro, aquisição e restrição de direitos políticos, revisão do eleitorado e justificação do não comparecimento à eleição,
Assinale a opção correta à luz da Resolução 23.659 de 2021 do TSE. Letra A. No caso de perda dos direitos políticos, serão considerados documentos hábeis para comprovar a reaquisição ou restabelecimento de direitos políticos o decreto ou portaria. Exatamente. A resolução traz um rol de hipóteses onde se tem perda e suspensão de direitos políticos. Então, o TSE traz, na situação de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, é a hipótese do artigo 15, que o TSE entende ser perda, a possibilidade de reaquisição por decreto ou portaria que reestabeleça o exercício desses direitos políticos. Letra B. Informações constantes do cadastro eleitoral poderão ser fornecidas a qualquer cidadão em razão do princípio eleitoral da publicidade das inscrições dos eleitores. Errado. Não é a qualquer cidadão. Nós temos restrições. Eles poderão ser fornecidos, sim, a instituições públicas, privadas e pessoas físicas, mas isso se dá conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e resolução do TSE. Então, na realidade, não é a qualquer cidadão. Letra C. No caso de fraude no alistamento dos eleitores de determinada zona eleitoral de um município, caberá ao juiz-presidente da Junta Eleitoral da comarca, em razão da sua competência, a realização de correição e revisão de eleitorado. Errado. Já é a segunda vez que a banca pergunta se Junta Eleitoral faz revisão de eleitorado. Não. Quem determina a revisão de eleitorado é o TRE ou o TSE. E a revisão é presidida pelo juiz ou juíza eleitoral da zona que está sendo submetida à revisão. Então, C está errada. Letra D. O juiz eleitoral deverá, em regra, realizar a revisão do eleitorado do município ou da zona de sua competência no ano de realização do processo eleitoral? Não, isso é exceção. Isso não é regra. Não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se o procedimento for iniciado no ano anterior ou se, excepcionalmente, em virtude do caso concreto, o TSE autorizar. Então, não é em regra, é excepcionalmente. Letra E. É autorizada a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência? Não, é vedada. Gabarito letra A, conferindo. Artigo 10. O acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do TSE que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. A revisão de eleitorado deverá ser sempre presidida pelo juiz ou juíza eleitoral da respectiva zona, cabendo ao TRE indicar, nos municípios com mais de uma zona eleitoral, o juiz ou juíza que coordenará os trabalhos. Então, cabe ao juiz eleitoral da zona eleitoral a presidência, certo? E o ordenar a revisão cabe ao TRE e ao TSE. 14, parágrafo 3º. É vedada a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Gabarito, letra A. Questão número 4. Com base no disposto na Resolução 23.659 de 2021, assinale a opção correta. Letra A. Em caso de perda ou extravio de título eleitoral, o eleitor deve registrar ocorrência policial para que a autoridade policial comunique o fato à respectiva junta eleitoral, a qual automaticamente enviará nova via do documento ao endereço cadastrado pelo eleitor no sistema eletrônico. Fala sério, Sebrasp, que viagem! Que viagem! Estou buscando a correta. A letra A está erradíssima. Em caso de perda ou extravio do título eleitoral, o eleitor pode requerer a segunda via.
diretamente ao juízo de inscrição, certo? Ao juízo de inscrição. Ele recebe o título ali, a segunda via ali. Hoje eu tenho até um procedimento alternativo que é imprimir a segunda via do site da Justiça Eleitoral. Então não há que se falar aqui em delegacia de polícia que vai enviar a segunda via e outra vez a banca trazendo a junta eleitoral para esse momento das operações do cadastro. A junta é constituída 60 dias antes da eleição e após o seu último ato, dependendo da eleição, ela é dissolvida. Então não há que se falar aqui em junta eleitoral responsável pelo envio, né? Pelo envio de segunda via de título, está errado. Letra B. O alistamento eleitoral por meio do sistema eletrônico de dados restringe-se às capitais brasileiras? Claro que não. Claro que não. Hoje isso é aplicável em todo o território nacional, sem abolir, é lógico, o atendimento presencial. Letra C. Eleitor facultativo com mais de 85 anos de idade que tenha permanecido regularmente inscrito perante a Justiça Eleitoral durante o prazo legal, poderá exercer seu direito ao sufrágio universal? Claro que sim. Os maiores de 70 anos regularmente inscritos têm voto facultativo. Maior de 70 engloba também alguém com 85 anos? Claro que sim. Claro que sim. Letra D. A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá a data em que deferida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido devidamente concluída? Errado. Não é a data de deferimento, é a data de requerimento. Então, a data em que foi requerida. Letra E. É autorizada a transferência informatizada do número de inscrição eleitoral de qualquer pessoa natural interessada? Claro que não. A pessoa precisa preencher os requisitos necessários à transferência. Quando é que se dará a transferência? Quando no cadastro for encontrada a inscrição em outro município, certo? Então, eu quero mudar o meu domicílio eleitoral, então, outro município, e eu queira mudar de domicílio eleitoral. Então, transferência é isso, certo? Eu quero mudar de domicílio eleitoral e foi encontrada em meu nome uma inscrição eleitoral em zona eleitoral do país ou do exterior. Essa inscrição pode estar cancelada e aí haverá reutilização numérica, cancelamento em caso de falecimento, abstenção consecutiva a 3 eleições, duplicidades, pluralidades e revisão de eleitorado. Autorizam a reutilização numérica. Então, não é para qualquer pessoa interessada, porque eu tenho requisitos a preencher. Por exemplo, eu preciso ter naquele domicílio, em regra, pelo menos 3 meses. Vínculo de pelo menos 3 meses. Eu tenho que ter pelo menos 1 ano do alistamento da última transferência. Então, não é para qualquer pessoa, é para aquele que preenche os requisitos e quer alterar o seu domicílio eleitoral. Então, letra A é o artigo 40 da resolução. Artigo 40 da resolução. Letra B, artigo 29 da resolução. Letra D, artigo 23, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Letra E, artigo 37. Tá bom? Na realidade, a letra C, que é o artigo 29. Então, gabarito da número 4, letra C. Número 5, Brutus completou 18 anos de idade e formalizou o requerimento de inscrição eleitoral que foi deferido pelo juiz eleitoral. Da decisão de deferimento, cabe recurso do Ministério Público Eleitoral e qualquer partido político? Não cabe recurso? Cabe recurso de qualquer eleitor? Cabe recurso de qualquer candidato? Cabe recurso de qualquer ocupante de cargo eletivo? Gabarito, letra A. A resposta certa é a letra A,
Artigo 57 da resolução, prazo de 10 dias é o prazo recursal aqui, nesse caso. Contra o deferimento, prazo de 10 dias. Contra o indeferimento, prazo de 5 dias. No próximo bloco, a gente continua. Voltei para seguirmos adiante com a Resolução 23.659 de 2021, hoje por meio de questões adaptadas para que você possa treinar. Então vamos lá, continuando aqui, questão número 5, gabarito letra A, questão número 6. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão tomou conhecimento da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição. Pode isso? Claro que não pode. Cada eleitor tem que permanecer com uma só inscrição ativa. Diante disso, deverá comunicar tal fato ao juiz competente para o cancelamento da inscrição, que de preferência deverá recair na mais antiga, na inscrição que corresponda ao domicílio eleitoral, na mais recente, naquela cujo título haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. Então vamos, ó, aqui tem armadilha. Aqui tem armadilha. Na mais antiga, depende. Essa é uma ordem preferencial. E essa ordem preferencial começa na inscrição mais recente. Mas não é qualquer inscrição mais recente. É a inscrição mais recente que tenha sido feita contrariamente às instruções em vigor. Então, não basta que ela seja recente. Ela tem que ter sido feita contrariamente às instruções em vigor. Não havendo nenhuma inscrição nessa situação, eu vou para a segunda opção. Na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral, não tenho. Eu vou para a próxima inscrição. Na inscrição cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. Não havendo nenhuma dessas hipóteses, agora sim, na mais antiga. A mais antiga é a última opção nessa ordem preferencial. Então, toma cuidado com essas armadilhas de assertivas incompletas. Gabarito letra A. Identificada a situação em que a mesma pessoa possua duas ou mais inscrições eleitorais liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento de dados biográficos, o cancelamento recairá preferencialmente na seguinte ordem: na inscrição mais recente efetuada contrariamente às instruções em vigor, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor ou da eleitora, na inscrição que não foi utilizada para o exercício do voto pela última vez, na mais antiga. Certo? Ordem preferencial de cancelamento. Questão número 7. De acordo com a resolução TSE 23.659 de 2021, a decisão administrativa de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não, inclusive quando relacionada a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá no tocante às pluralidades ao. Veja, o batimento, o cruzamento de informações, ele é feito tanto sobre os dados biográficos quanto sobre os dados biométricos. Mas a resolução, ela separa na hora de falar sobre as competências. Ela começa falando das competências para decisão no que diz respeito aos dados biográficos e depois ela fala da competência para os dados biométricos. Então, aqui a pergunta está se referindo aos dados biográficos. Mas tem diferença? Quanto? Não tem diferença. Você vai perceber que a competência é a mesma. O que muda aqui são os dados que estão sendo verificados. Tudo bem? Então, vamos lá. Competência do TRE
quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de circunscrições diversas. Uma dica para você. Aqui, nós não temos decisão do órgão colegiado. Aqui nós temos 3 autoridades em âmbito administrativo. São autoridades judiciais, mas que estão decidindo em âmbito administrativo. Juiz eleitoral, corregedor regional eleitoral, corregedor geral eleitoral. Juiz eleitoral, corregedor regional eleitoral, corregedor geral eleitoral. Então, se estiver falando, se a banca vier perguntando competência para decisão em âmbito administrativo, nas duplicidades e pluralidades, colocou TRE, colocou TSE, está errado. É juiz, corregedor regional, corregedor geral. Então, só por isso, você já eliminaria uma porção. Ó, 2. Porção de 5, lógico. Certo? Então, vamos lá. Ó, Tribunal Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais e circunscrições diversas? Não. Ainda assim, não poderia ser o TRE. O TRE só pode se manifestar dentro da sua circunscrição. TSE, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais da mesma circunscrição, a banca foi ingênua, ela podia ter colocado na mesma circunscrição para o TRE, em circunscrições diversas para o TSE, porque assim ela poderia pegar mais candidatos em armadilha, porque, na realidade, a decisão ou é do juiz, ou é do corregedor regional, ou é do corregedor geral. Então, vamos lá. Juiz da zona eleitoral, quando envolverem inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Juiz da zona eleitoral, quando envolverem inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, será corregedor regional eleitoral, quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de circunscrições diversas? Não, não. Circunscrição diversa é o corregedor geral eleitoral. Corregedor geral eleitoral, quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais da mesma circunscrição? Não. Nesse caso, é corregedor regional eleitoral. Então, a resposta aqui é juiz da zona de inscrição. Por quê? Eu estou falando de pluralidade. Quando eu estou falando de pluralidades, não me interessa. Quando eu estou falando de pluralidade, não me interessa a inscrição mais recente. A inscrição mais recente será no caso de duplicidade simples. D1. Duplicidade simples, juiz da zona de inscrição mais recente. Certo? Por quê? Porque são 2 inscrições apenas. Quando eu falo de pluralidade, então quando eu falo de duplicidade, 2 inscrições apenas, não interessa a circunscrição. Porque é a inscrição mais recente que vai trazer prejuízo, certo? Agora, quando eu falo de pluralidades, mais de 2 inscrições, 3, 4, 5 e por aí vai, aí sim interessa a circunscrição. Então, se forem inscrições em uma mesma zona eleitoral, e lógico, não envolverem nem suspensão nem perda, juiz eleitoral daquela zona respectiva. Se for zonas eleitorais dentro da mesma circunscrição e situações envolvendo suspensão na mesma circunscrição, corregedor regional eleitoral. Quando forem zonas eleitorais em circunscrições diversas ou situações envolvendo perda ou suspensão em situações diversas, corregedor geral. Certo? Então, ó, tranquilo. Mesma zona, juiz eleitoral. Mesma circunscrição, corregedor regional eleitoral. Circunscrições diversas, corregedor geral eleitoral. Quando eu falo de circunscrições diversas aí, eu estou falando de estados diversos. Estado e DF, estado e estado. Certo? Então, gabarito, volta para cá. Opa. Gabarito da questão letra C. Gabarito da questão letra C, você encontra o fundamento no artigo 92 da resolução. Número 8, questão número 8. Assinale a opção correta
acerca de restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco, código de atualização da situação do eleitor, título eleitoral, acesso às informações constantes do cadastro e restrição de direitos políticos. Letra A. É vedado ao eleitor ou à eleitora que possua inscrição suspensa solicitar a impressão do título eleitoral ou sua via digital por meio de aplicativo? Letra B. Segundo a resolução TSE número 23.659 de 2021, somente é admitido restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco em virtude de incorreto lançamento dos códigos ASE relativos a falecimento, decisão da autoridade judiciária e revisão do eleitorado. Letra C. Quanto à expedição de certidões, eventual incorreção dos dados poderá ser sanada perante o juízo de qualquer zona eleitoral? Letra D. A suspensão dos direitos políticos obsta a realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento? Letra E. A tabela de códigos para a atualização da situação do eleitor é estabelecida pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral? Então vamos. Letra A. É vedado ao eleitor ou à eleitora que possua inscrição suspensa solicitar a impressão do título eleitoral ou da sua via digital por meio de aplicativo? Mentira. É autorizado. Artigo 74 da resolução. Letra B. Segundo a resolução 23.659, somente é admitido restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco em virtude de incorreto lançamento dos códigos ASE relativos a falecimento, decisão da autoridade judiciária e revisão de eleitorado. Correta. Essa é a resposta certa. Gabarito letra B, artigo 27 da resolução. Entenda, aqui é restabelecimento de inscrição cancelada por erro de ofício. Então, o servidor da Justiça Eleitoral fez um comando errado, ele vai dar um outro comando para restabelecer essa inscrição que ele cancelou por equívoco. Isso só pode acontecer nessas três situações específicas: falecimento, decisão de autoridade judiciária e revisão de eleitorado. Isso aqui não é reutilização numérica no cancelamento da transferência e revisão. Isso aqui é restabelecimento de inscrição que foi cancelada por equívoco. Não confunda. Lá você tem falecimento, abstenção consecutiva a 3 eleições, coincidências, pluralidade, duplicidades e revisão de eleitorado. Aqui você tem falecimento, decisão de autoridade judiciária e revisão do eleitorado. Não pode confundir. Letra C. Quanto à expedição de certidões, eventual incorreção dos dados poderá ser sanada perante o juízo de qualquer zona eleitoral? Mentira, só perante o juízo da zona de inscrição. Letra D. A suspensão dos direitos políticos obsta a realização das operações do cadastro, inclusive alistamento? Não obsta, não impede. Letra E. A tabela de códigos para a atualização da situação do eleitor é estabelecida pela presidência do TSE? Não, pela Corregedoria Geral Eleitoral. Conferindo, gabarito letra B, artigo 74, o eleitor ou a eleitora que possua inscrição eleitoral regular ou suspensa poderá solicitar a qualquer tempo a impressão do título eleitoral e a via digital do título eleitoral por meio de aplicativo. Artigo 3º, parágrafo 2º. As certidões de que tratam os incisos do caput deste artigo poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquela em que a pessoa se encontra inscrita eleitora, ou obtidas na página da Justiça Eleitoral. Mas eventual incorreção dos dados contidos na certidão somente poderá ser sanada perante o cartório do domicílio do eleitor ou da eleitora, observado o disposto no artigo 39, ou seja, mediante o comando da operação revisão de cadastro, revisão de dados. Artigo 11.
A suspensão dos direitos políticos não obsta a realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE, que indique impedimento ao exercício daqueles direitos. Atenção, a operação não vai restabelecer os direitos políticos. Ele vai fazer o alistamento, ele vai fazer qualquer operação, mas a restrição deve constar do cadastro. Para o registro de informações no histórico de inscrição no cadastro eleitoral, serão utilizados código de atualização de situação do eleitor, ASE, reunidos em tabela que constará de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização. Questão número 9. Acerca do alistamento eleitoral, assinale a opção correta à luz da Resolução TSE 23.659 de 2021. Letra A. Apesar da facultatividade do alistamento eleitoral do analfabeto, a partir do momento em que se alfabetizar, o indivíduo deverá requerer a sua inscrição eleitoral, mas, por se tratar de ato extemporâneo, ficará sujeito a multa eleitoral? Errado. O analfabeto que deixar de ser analfabeto deverá requerer a sua inscrição eleitoral, não estando sujeito a multa. Letra B. Contra a decisão que indeferir o pedido de inscrição eleitoral, caberá recurso a ser interposto mediante anuência de delegado de partido político? Indeferimento. Legitimado é eleitor e o Ministério Público Eleitoral. Não há que se falar em anuência, concordância de delegado de partido político no recurso, nas operações de alistamento ou transferência. Letra C. Aplica-se multa ao brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos de idade, caso ele não requeira sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar citada idade. Aplica-se multa ao brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos de idade, caso ele não requeira sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar citada idade. Corretíssimo. Corretíssimo. Para que a multa não seja aplicada, ele precisa requerer. Para que ela não seja aplicada, ele precisa requerer a sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição posterior à data em que ele completar 19 anos. A pergunta do Sebrasp foi invertida. Beleza? Então, vai ser multado se não requerer. Letra D. A carteira de identidade e a certidão de nascimento são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da nacionalidade no ato de alistamento eleitoral? Errado. A gente viu uma porção de documentos, inclusive instrumento público do qual se infira ter o requerente a idade de 15 anos e que traga a nacionalidade. Então, outros documentos que contenham a nacionalidade e os demais requisitos são aceitos. Letra E. Na hipótese de atendimento presencial após a apresentação dos documentos pelo eleitor, o atendente deverá preencher ou digitar o requerimento de alistamento eleitoral, indicando o local de votação, determinado automaticamente sem direito de escolha. Errado, ele pode escolher dentre aqueles que estão disponíveis, conferindo gabarito. Letra C. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo, ou seja, não se aplicará a multa pelo alistamento extemporâneo à pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos e a brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que se completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira. Então, se ele requerer, não tem multa. Se ele não requerer, tem multa. A pessoa que se alfabetizar após a idade de 18 anos.
Então, alistamento extemporâneo do analfabeto, depois dos 18 anos, não implica multa. Documentação para o alistamento, carteira de identidade, carteira funcional, certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil. Documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual constem também as demais exigências. Documento com gênero ou registro civil expedido pela FUNAI para os indígenas. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira do requerente. Publicação oficial da portaria do ministro da Justiça. Documento de identidade aceita no Brasil, ou seja, nos tratados de reciprocidade, para as pessoas portuguesas. A Carteira Nacional de Habilitação só pode ser utilizada nas operações de transferência do título eleitoral, revisão de dados e solicitação de segunda via. Atenção, hein? Atenção! Não pode ser utilizada para fins de alistamento se não trouxer nacionalidade. Então, a Carteira Nacional de Habilitação só pode ser utilizada nas operações de transferência do título eleitoral, revisão de dados e solicitação de segunda via. E desde que o nome do solicitante no cadastro eleitoral seja idêntico ao nome na CNH. Dessa forma, se a pessoa deseja se alistar, fazer o primeiro título com a CNH, deve apresentar também documento de identificação. Então, nesse caso, a CNH sozinha não é suficiente. A gente viu na resolução que um outro documento poderá ser solicitado se aquele que eu apresentar primeiro não trouxer todos os elementos, é o que está previsto aqui. Então, a CNH, não contendo nacionalidade, tem que ser apresentada com outro documento que comprove a nacionalidade, certo? A identificação da nacionalidade brasileira. Seguindo. Questão número 10. Para o deferimento de requerimento de transferência de domicílio eleitoral, exige-se exercício de função pública, produção de relatórios qualitativos de requerimentos anteriores, prova de nacionalidade brasileira. Olha a armadilha, hein? Olha a armadilha. A gente tem que ter em mente quais são os requisitos para a transferência. Na transferência, os meus dados já estão no sistema. Não esqueça disso. Para a transferência, os meus dados já estão no sistema. Para o alistamento, eu tenho que comprovar nacionalidade brasileira, porque é o momento em que os dados serão inseridos no sistema. Certo? Então, tá bom. Alcance da maioridade civil, prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Prova de quitação com a Justiça Eleitoral é a resposta. Exigência esta, que não se aplica à revisão e nem à segunda via. Revisão. A revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4º do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não inativará o comando. Atenção, o comando não será inativado, certo? O comando não será inativado, mas a operação é possível. A operação é possível. O mesmo na segunda via. Exatamente a mesma previsão na segunda via. Então, encerramos aqui a resolução 23.659 de 2021. Nós vimos todos os dispositivos da resolução. Bom estudo! Até o nosso próximo encontro. Olá, vim agradecer você que permaneceu aqui. Encerramos hoje a nossa conversa sobre resolução. Na próxima aula já traremos outros assuntos relacionados ao seu concurso. Então, até nosso próximo encontro. Muito obrigada. Tenha um ótimo domingo. Bom estudo, bom passeio, bom descanso. Que tudo esteja bem com você. Tchauzinho!